Olá pessoal, esse é o canal Moura Tutoriais, um canal voltado para o ensino de informática, inteligência artificial e temas diversos. O objetivo da aula de hoje é trabalhar com tabelas e imagens no LibreOffice Writer. Vamos abrir o nosso Writer, vamos abrir aqui o nosso LibreOffice, nossa suíte de aplicativos e vamos abrir um documento novo. Excelente! Existem diferentes formas de criar uma tabela. A forma mais comum é utilizando aqui a barra de ferramentas padrão. Aqui na nossa barra de ferramentas padrão temos a opção da tabela, onde podemos especificar a quantidade de colunas e a quantidade de linhas da nossa tabela. Vamos criar aqui, temos uma tabela do tipo 3x3, onde nós temos 3 colunas e nós temos 3 linhas. Uma característica muito comum das tabelas é que para que possamos selecionar as colunas, basta aproximar o cursor do mouse acima da coluna e aparecerá uma seta nesse estilo. Vocês poderão formatar e todas as configurações estabelecidas serão aplicadas a todas as células da coluna. Nós temos aqui as colunas, nós temos as linhas e cada um desses espaços formados entre as colunas e linhas são chamados de células. Então, quando clicamos aqui, todas as células que estão nesta coluna sofrerão a formatação que eu vou aplicar. Quando eu aproximo o cursor do mouse da minha linha, aparece essa seta indicativa. Ao clicar, eu seleciono todo o conteúdo da minha linha. Então é possível aplicar todas as formatações a essa linha aqui. Existe uma outra forma de criar tabelas também. Podemos utilizar por meio da barra de ferramentas padrão. Aqui nós temos aqui a tabela. Clicando aqui na barra de menus, nós temos a opção tabela. Tabela, inserir tabela. Assim, podemos especificar a quantidade de colunas e a quantidade de linhas aqui. Suponha que vocês queiram uma tabela com 4 colunas e tenha aí, por exemplo, somente 5 linhas, 4 colunas e 5 linhas. Então podemos determinar por aqui. Existem alguns estilos padrões aqui também, mas vamos trabalhar com isso posteriormente. Mas se quiserem já criar uma tabela com algum padrão, é possível clicar aqui. Essa tabela que nós criamos acima, atrás aqui dessa caixa de diálogo, é uma tabela do estilo padrão, já vem com as bordas, porque quando aplicamos o padrão nenhum, aqui está escrito nenhum, não tem nenhuma borda, então não vai aparecer as linhas de grade referenciando as bordas. Temos aqui outros padrões que a gente pode utilizar nos nossos documentos sem nenhum problema, inclusive é até possível criar algum modelo a partir de alguma tabela já existente, que nós veremos um pouco mais adiante. Vamos colocar essa como nenhum. Observe que nós temos aqui a exibição da tabela como uma espécie de uma escala de cinza e aqui nós temos as bordas bem, já observando uma cor nas bordas. Aqui é como se fosse uma escala de cinza. Se eu mandar imprimir o documento a partir de agora, clicando aqui nessa guia da visualização da impressão, não vai ser exibida nenhum conteúdo daquela tabela. Então, para que eu possa criar essas linhas de grade, ela já tem que estar no padrão com as linhas de grade. Agora, tudo bem, temos aqui a nossa tabela e eu quero colocar linhas de grade. Quando começamos a trabalhar com tabelas, é liberado para a gente no nosso painel de visualização a guia, essa barra de ferramentas relacionada à tabela. E aqui nós podemos trabalhar várias configurações da nossa tabela. Observando uma coisa, para colocar as linhas de grade, basta vir aqui na referência às bordas, que é esse ícone aqui. Clicando na setinha do lado, eu posso especificar os padrões. Se eu quero só inferior, por padrão, utilizamos essas bordas totais, borda externa e as linhas internas. Então, temos aqui esse padrão. Agora, nós temos a nossa tabela. Para que a gente possa trabalhar com a nossa tabela, é importante que vocês entendam que essa tabela foi criada e ajustada de forma automática, de forma que todas as colunas
possuam o mesmo tamanho. Então, nós podemos trabalhar essa diferença, né, do tamanho dessas colunas. Por exemplo, vou criar aqui uma tabela com algumas características, que vai ser o nome, e aí eu vou colocar o aluno, por exemplo, a nota do aluno em diversas disciplinas. Por exemplo, como português, aluno, nota em português, em informática, e aqui português, informática e física. Tudo bem, então aqui está aqui o nome dos meus alunos, notas em português, informática e física. Suponha que, vamos colocar o nome de um aluno aqui, vamos colocar o nome de um aluno só para que a gente possa dar exemplos, né? Leandro, Bento, Enzo, vou colocar uma mulher aqui também, Valentina. Certo, então beleza, especifiquei. Existem alguns ajustes que eu posso fazer para que observem que aqui eu não ocupei muito da minha coluna. Nós temos até bastante espaço vazio. Existem ajustes que podem ser feitos quanto à largura das colunas e ao tamanho das linhas. Vocês podem ajustar o tamanho. Você clica, observando que nós temos aqui o cursor do mouse. Quando a gente aproxima a seta bilateral, por exemplo, aqui dessa linha entre duas colunas, aparece essa seta bilateral. Clicando, segurando e arrastando, é possível ajustar o tamanho da minha coluna. Certo? A mesma coisa pode ser feito nas linhas. Eu venho aqui nas linhas, na linha que divide uma linha e outra, clico, seguro e arrasto. Observe aquele desenho da seta bilateral, clica, segura e arrasta, nós podemos ajustar também a altura da linha. Uma coisa importante que nós podemos fazer também, existem ajustes que podem ser feitos direto aqui no menu tabela. Vamos selecionar aqui a nossa coluna, vou clicar aqui em cima. Vamos aqui em tabela, existe a questão do ajuste ao tamanho. Esse ajuste, pessoal, ao tamanho vai depender da questão da seleção. Por exemplo, vamos clicar aqui nessa coluna e vamos lá ajustar quanto ao tamanho. Existe a questão de podemos ajustar de diversas formas aqui, né? Então, quando você coloca, por exemplo, largura mínima da coluna, olha o que acontece. Quando colocamos em largura mínima, o texto ele vai se ajustar, o texto se ajusta a esse tamanho que nós temos aqui. Por exemplo, a maior palavra, Valentina aqui, houve esse ajuste de acordo com esse padrão. Por exemplo, a Valentina, vamos colocar aqui padrão, Valentina Silva, e vamos ver se ela vai se ajustar posteriormente. Então vamos lá, selecionei, tabela, ajustar, largura mínima da coluna. Ok, pessoal? Nesse recurso da largura mínima, nós podemos ajustar quanto a esse padrão aqui. Agora, se eu posso utilizar esse recurso, clicar, segurar e arrastar, que é o recurso mais comum, né? E nós temos também outro recurso que nós podemos utilizar, que é eu mesmo determino o tamanho ou mesmo a largura. Então eu venho aqui, seleciono a minha coluna, vou clicar em tabela e venho na opção tamanho e venho largura da coluna. Quando eu coloco largura da coluna, essa coluna aqui que eu estou trabalhando com ela é a coluna 1. Essa aqui é a 2, essa a 3 e essa a 4. Então o que eu vou fazer? Vamos supor que eu determine que ela tenha tamanho de 4 centímetros. Vou clicar aqui em OK e ela obrigatoriamente vai ter 4 centímetros. Vou clicar nessa outra minha coluna de português aqui. Aqui, ó, tabela, tamanho, largura da coluna. Ela tem 3,41. Eu quero ela também com 4. E assim por diante. Então, esse recurso, eu especifico o tamanho dessa minha coluna aqui. Então, tudo isso que nós estamos trabalhando são ferramentas importantes para que você possa trabalhar e ajustar. Também ajustes podem ser feitos na linha. Os ajustes na linha podem clicar, segurar e arrastar, utilizando essa seta aqui. E também podemos fazer ajuste de uma outra forma, clicando nessa seta e vindo aqui na opção tabela. E nessa opção tabela nós temos os outros recursos aqui, ó. Tamanho, vamos colocar a altura da linha.
especificar que seja de 1 centímetro. Observe aí, pessoal. Então, esses são os ajustes que nós fazemos na linha. Pessoal, dando continuidade ao nosso vídeo, o pessoal da política atrapalhando o nosso vídeo aqui, então vamos dar continuidade. Outro recurso que nós temos, é muito importante que vocês saibam também, é o recurso, são esses recursos de inclusão de linhas e inclusão de colunas. Se eu quiser inserir mais uma coluna, eu posso fazer utilizando esses recursos aqui da minha tabela. Olha só, inserir coluna após, ou então utilizar esse recurso aqui, ó, inserir coluna antes. Se eu quiser excluir, a mesma coisa aqui. Nós podemos aqui excluir as colunas selecionadas. Eu selecionei, se eu clicar aqui, vai excluir a minha coluna selecionada. Utilizando o recurso da tabela, é possível também utilizar essas opções. Por exemplo, inserir colunas antes, colunas após, e também no caso de linhas, caso eu tenha selecionado a linha, linhas acima e linhas abaixo. Se eu quiser adicionar mais colunas, por exemplo, inserir, venho aqui na opção colunas, e vou colocar, por exemplo, 2 colunas, aí eu especifico antes da seleção ou após a seleção. E vou clicar aqui. Cliquei aqui, criei 2 colunas após. Vamos voltar, vou dar o comando Ctrl Z para retornar. Sobre linha, a mesma coisa. Por exemplo, eu tenho aqui a minha linha, quero acrescentar, faltou um aluno. Então, eu posso acrescentar ela acima ou abaixo. Posso utilizar esse recurso, inserir linhas acima ou inserir linhas embaixo, nessa minha barra de ferramentas tabela. E vamos clicar, ou então podemos vir aqui ó, na tabela, inserir, temos a opção de colocar linhas acima ou linhas abaixo. Ou especificar também aqui, eu quero colocar 2 linhas. E essas 2 linhas ou 3 linhas acima ou abaixo. Então nós temos essas diferentes formas de incluir as linhas utilizando esse recurso ou usando o menu tabela. Existem vários recursos e formas de que a gente possa trabalhar as nossas colunas aqui. Existe também, pessoal, o recurso mais avançado. O recurso mais avançado é um recurso onde nós configuramos as propriedades das nossas tabelas. Basta selecionar a tabela inteira, clicar em tabela e vir aqui na opção propriedades. Utilizando essa opção propriedades, vocês podem, por exemplo, especificar, vamos colocar aqui, ó, por exemplo, colunas. Nas nossas colunas, nós podemos aqui colocar essa opção, adaptar a largura da tabela. Ou seja, e clicar aqui, por exemplo, em ajustar colunas proporcionalmente. Quando especificamos dessa forma, a nossa coluna ela vai se acomodar ao tamanho da nossa página. Bom, isso aqui não aconteceu, mas deveria ter acontecido. Né? Deixa eu verificar. Normalmente, na versão anterior, quando a gente fazia isso, a gente conseguia especificar. Mas, tudo bem, não deu certo aqui. Depois, se eu ver alguma coisa diferente, eu passo para vocês aí na forma de algum exercício. Mas, dentro dessas propriedades da nossa tabela, nós temos alguns recursos que nós podemos adotar. Temos aqui alguns padrões, né? Se a gente colocar, deixa eu verificar aqui se eu consigo ajustar a colunas proporcionalmente. Aqui não está ajustado de forma proporcional, porque aqui está totalmente diferente. Mas quando criamos a nossa tabela, por padrão, quando nós especificamos lá a quantidade de linhas e colunas, normalmente o ajuste ocorre com essa devida proporcionalidade. Aqui temos as nossas 4 colunas aqui. Nessas 4 colunas nós podemos especificar o tamanho de uma forma diferente. Vou aqui aumentando, né? Vou aqui colocando, vou ajustando. Deixa eu só marcar essa opção para ver se esse ajuste acontece. Olha, quando eu marco essa opção de ajustar colunas proporcionalmente, e eu vou, por exemplo, aumentando ela vai ajustando a proporção das outras. Observem aqui, eu desmarquei a opção, eu vou aqui diminuindo o tamanho, ela não interfere nas outras, mas quando eu marco essa opção, quando eu vou aumentando ou diminuindo, ela vai
ajustando as outras aqui. Certo, pessoal? Então, aqui esse ajuste ocorreu dessa forma. Então, muitas vezes, quando nós temos a devida proporção, ela fica dessa forma. E nós temos esse espaço que sobrou. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, voltando aqui na tabela, nas propriedades, observando, olha aqui, ó, o espaço restante, 1,48. Se eu especificar e aumentar, eu posso aumentar aqui o meu espaço. Deixa eu ver aqui, adaptar largura da tabela. Eu posso aumentar meu espaço de forma que o espaço restante seja zero. Ok, então aqui ela está ajustada à página. Conforme eu vou diminuindo, eu vou diminuindo algumas, observa aqui, vai aumentando esse espaço restante, que pode ficar ou aqui, ou pode ficar ou antes ou depois da minha tabela. Então, são coisas que nós vamos trabalhando e conforme a gente vai exercitando, vamos aprendendo aqui. Ok, pessoal? Então, vamos clicar aqui em OK. Esse ajuste foi feito lá no final. Então, deixa eu voltar aqui. Então, vamos voltar isso. Muito bem. Esse ajuste aqui não ficou muito legal, não. Tudo bem, então vamos voltar. Certo? Pressionei o comando Ctrl Z e nós podemos ajustar isso daqui. Agora que nós fizemos tudo isso, temos o recurso de autoformatação. O recurso da nossa autoformatação está disponível aqui na opção tabela e nós temos o recurso aqui, ó, estilos de autoformatação. Lembra que quando nós criamos a nossa tabela, nós já poderíamos criar ela em um determinado padrão? Então, como a gente aqui já não especificou, nós podemos pegar um determinados padrões desse aqui. Vamos pegar, por exemplo, o padrão mundo azul e vamos clicar em OK. Então, o ajuste da nossa tabela vai ficar de acordo com aquela configuração pré-formatada. Suponha que eu já queira fazer um estilo novo. Vou dar o Ctrl Z para voltar. Eu quero criar um padrão. Vou clicar aqui. Nesse meu padrão, eu quero deixar isso aqui em negrito, né? E as linhas, eu vou colocar, por exemplo, um preenchimento. Essa cor de plano de fundo, tá vendo esse ícone representativo da cor de plano de fundo? Vou colocar aqui um plano de fundo cinza, cinza claro, e vou colocar esse fundo aqui também cinza claro. Com esse padrão fica mais fácil visualizar as informações. Eu vou colocando aqui, ali, colocar, por exemplo, a nota desses alunos, podemos atribuir as notas desses alunos, então vai facilitar essa visualização. Para que eu possa formatar qualquer configuração, a minha tabela é necessário que ela esteja selecionada e aí eu posso vir aqui no mesmo padrão e colocar aqui as minhas fontes, especificar aqui as fontes, especificar os tamanhos. Ok, pessoal? Então vamos lá. Feito isso, eu quero criar esse como o meu padrão. Vou selecionar a minha tabela, vou vir aqui nas opções tabela, estilos. Temos aqui, ó, estilo de formatação. Nesse meu estilo aqui, eu vou clicar em adicionar. Certo? Lembra, aqui está especificado nenhum, mas eu vou clicar em adicionar. Vamos colocar isso aqui como padrão estilo 1. E vamos clicar em OK. Temos aqui o nosso padrão estilo 1. Vamos clicar aqui em OK. Vamos agora criar uma nova tabela. Vamos aqui na nossa opção tabela, inserir tabela. Lembra o estilo que nós criamos, o estilo 1, onde nós temos todo esse padrão? Vamos colocar aqui uma tabela com 6 colunas e 7 linhas. Observe aqui, seguiu aquele padrão que nós criamos. Quando você tiver um determinado padrão que você queira utilizar em outros recursos, é possível fazer por aqui. Pessoal, então esses são os recursos importantes que nós podemos utilizar, podemos ter todo o nosso padrão para nossas tabelas. Inclusive aqui já está especificado na nossa tabela a fonte Calibri. Nós utilizamos a fonte Calibri aqui, a mesma coisa acontece aqui. Deixa eu colocar aqui. Inclusive, eu nem especifiquei no negrito e já foi criado o padrão, né, com o negrito,
Então você criou sua tabela, personalizou, você pode adicionar ela aos estilos, você pode criar essa tabela lá nos recursos de estilo de autoformatação, adicionar aquele modelo de tabela que você criou. Outro recurso muito importante que vocês devem saber também é o recurso de mesclar células. Para mesclar a célula, basta selecionar todas as células. Quando nós mesclamos as células, todas elas se tornam uma única célula. Então, selecionei todas elas, botão direito do mouse, posso vir aqui no botão direito do mouse, deixa eu ver se tem a opção mesclar. Temos aqui, ó, opção mesclar células. Vou clicar aqui, ó, mesclar, tornou-se todas as células tornaram uma só. Existe também outro local para fazer isso. Seleciona e vocês vão no ícone indicativo aqui nessa barra de ferramentas tabela. Clicar aqui também vai fazer o mesmo efeito. Pressionei Ctrl Z. Vamos fazer a mesma coisa aqui utilizando o recurso da tabela. Clicar em tabela e vir no menu tabela e a opção mesclar células. Observem que tem diferentes formas de chegar a essa tabela aqui. Ok, pessoal? Feito isso, agora que a nossa tabela está mesclada, eu posso também dividi-la. Existe o recurso de dividir. Clicando aqui com o botão direito do mouse, né, nós temos a opção de dividir as nossas células. Nós temos aqui uma única célula, podemos dividir ela, só que nesse caso, se tratando de colunas, a nossa divisão ela é feita de forma vertical. Então, se estiver falando sobre linhas, aí a nossa divisão é horizontal. Então, vamos transformar essa célula em duas e vamos clicar em OK. Ou seja, uma única célula se transformou em duas. Nós podemos também fazer esse recurso utilizando aqui nessa posição e também vir aqui no menu tabela, dividir células. Lembrando que quando queremos criar essa coluna, essa divisão é verde. Quando estamos estamos trabalhando em uma linha, a divisão é vertical. E se tratando de colunas, né, sobre alguns atributos na coluna, a divisão pode ser horizontal. Vou clicar aqui em OK. Certo? Vou dar um exemplo dessa divisão horizontal. Vou pegar essas duas células e vou mesclar. Vamos mesclar aqui. Certo, pessoal? Agora, mesclei. Então, eu vou pegar essa célula aqui e vou dividir. Essa daqui, eu fiz a divisão eu fiz essa divisão com esse risco aqui na vertical. Agora, vamos fazer a outra divisão. Dividir a célula, nós não vamos dividir ela verticalmente, nós vamos dividir ela horizontalmente. Dividir horizontalmente em duas e pode clicar em OK. Olha o que acontece aqui. Nós temos aqui a nossa célula. Então, nós temos o efeito mesclar, transforma todas em um só, e quando nós dividimos, nós podemos, então, dividir aquela célula que existe em mais células. São recursos importantes que nós devemos aprender a utilizar quando estamos trabalhando com tabelas. Bom, feito isso, existem vários recursos que nós podemos utilizar na nossa tabela, alguns padrões que nós podemos também trabalhar. Por exemplo, nós aprendemos a colocar bordas na nossa tabela, tudo isso nós já sabemos, e nós podemos também modificar a cor das nossas bordas. A cor das nossas bordas ela é alterada aqui. Vocês vão estar vendo essa opção, cor da borda? Vão clicar aqui e vocês podem, por exemplo, colocar as nossas bordas em por exemplo, uma cor púrpura. Observem aqui a modificação da cor. Sobre a questão das linhas que nós utilizamos, fiz aqui, selecionei a minha tabela, nós estamos utilizando uma linha sólida. Porém, podemos utilizar bordas mais espessas. Por exemplo, vamos colocar uma borda com uma espessura maior. Podemos aqui colocar, por exemplo, bordas duplas. Esse tipo de borda duplas aqui. Então, esses aqui são o estilo da borda. Por padrão, nós utilizamos a borda no estilo, usamos a bordas nesse estilo mais comum. Então, aí, o que acontece? Existe também a questão as nossas bordas, elas podem ter espessuras diferentes. Deixa eu colocar aqui que eu coloquei a opção nenhum. Deixa eu voltar aqui. E nesse caso, nós utilizamos o estilo de borda sólido. Porém, nós podemos fazer ajustes ao tamanho. Clicando aqui na nossa guia tabela, na opção propriedades,
E nessa opção das bordas, nós podemos especificar o tipo de bordas que vamos utilizar. Então, nós temos aqui as nossas linhas, né? Então, temos aqui vários ajustes. O ajuste ao fluxo de texto, colunas, nossas guias. Na nossa guia das bordas, podemos especificar um padrão, a cor que nós vamos atribuir, quantas bordas, o tipo de bordas que nós vamos utilizar, se vai ter bordas internas ou não. Normalmente, quando a gente utiliza todas as bordas, já deixa tudo aqui. E também a especificação. Se a borda, eu quero a borda média, se eu quero uma borda espessa, extra grossa, e se eu quiser personalizar para que a minha borda tenha um tamanho específico, eu posso utilizar aqui, ó, 1,00 pt, esse padrão. E venho aqui e clico em OK. Então, a minha borda está aqui especificada dessa maneira. Então, coloquei aqui na minha tabela, ela está seguindo, ela está daquela forma. Se eu quiser voltar às configurações anteriores, eu venho aqui na minha tabela, venho nos estilos e aplico aquele meu estilo 1. Cadê aqui? O estilo 1 não foi aplicado? Deixa eu colocar aqui. Ah, certo. Perdão, pessoal, que quando eu fiz essa especificação, eu acabei colocando sombreamento, colocando um efeito de fundo na tabela e eu não percebi. Quanto ao meu plano de fundo, eu tinha especificado aqui, vou colocar na opção nenhum e colocar em OK. Certo, pessoal? Quando eu coloquei nenhum no meu plano de fundo, o que aconteceu? Todo esse sombreamento que tinha, eu acabei retirando. Vamos voltar à nossa tabela, aquela personalização padrão. Vamos nos nossos estilos e vamos atribuir novamente o estilo 1. Cadê o nosso estilo? Não foi, né? Sempre dando problema para a gente as nossas tabelas no LibreOffice. Mas, ok. Então, vamos lá. Vamos voltar para a nossa tabela. Estilo de formatação. Vamos colocar aqui. Formato numérico. Vamos colocar bordas. Aplicar tudo no mesmo padrão. Vamos adicionar. Perdão, pessoal. Vamos deixar nosso estilo 1 e vamos clicar em OK. Não especificou a nossa tabela, né? Tudo bem. Quando acontecer esse tipo de problema, da gente querer aplicar um determinado efeito e não acontecer, basta selecionar, limpar a formatação direta. Quando a gente seleciona a nossa tabela e todo tipo de ajuste que eu queira fazer eu não consiga, basta que eu selecione a minha tabela e clique nessa opção, limpar formatação direta. Assim, eu poderei trabalhar com a minha tabela. Pessoal, esses são os recursos que nós estamos trabalhando sobre tabela. Eu sei que foi uma aula um pouco extensa, porque tem várias coisas que nós podemos fazer na tabela, mas vamos fazer um exercício para que a gente possa trabalhar com essas tabelas. Agora, fechamos a nossa tabela. Como que nós fazemos para inserir alguma imagem aqui no nosso LibreOffice Writer? Para inserir a imagem, pessoal, nós podemos utilizar essa opção aqui, ó, inserir figura. Podemos clicar aqui para inserir figura e nós podemos utilizar qualquer uma dessas figuras. Eu uso bastante algumas figuras aqui para personalizar, umas figuras diferentes, né, que eu coloco na capa aqui dos vídeos no YouTube. Então, pegamos, por exemplo, essa figura aqui. Então, quando inserimos uma figura no nosso LibreOffice, nós podemos trabalhar ela de diferentes formas. A figura, nós podemos ancorar, antes de que nós fechamos esse assunto sobre as figuras elas podem ser ancoradas como caractere, podem ser ancoradas no parágrafo, ou no caractere, no parágrafo ou como caractere. A melhor forma de trabalhar com as figuras é ancorando elas como caractere, porque assim eu posso trabalhar ela de uma forma que fique muito mais fácil o ajuste. Por exemplo, vou pegar ela aqui, essa minha figura, estou trabalhando aqui embaixo, deixa eu ver aqui embaixo da minha tabela, não está querendo entrar de jeito nenhum, né? Porque o término da minha linha está aqui, então vamos voltar para cá, para essa. Ótimo, fechamos aqui, Ctrl V. Certo, feito isso, quando eu faço essa ancoragem dessa imagem como caractere, eu consigo ajustar ela de uma forma mais fácil. Se eu selecionar ela aqui, eu coloco ela no alinhamento centralizado. É possível organizar a figura com diferentes tipos de layout. Quando eu ancoro a minha figura
no caractere, eu ajusto ela de uma forma mais fácil. Porém, quando eu coloco, por exemplo, eu coloco ela no caractere, eu já posso fazer um ajuste dela, por exemplo, para que ela tenha um layout quadrado, né, para que ela seja ajustada de forma diferente conforme o meu texto vai aparecendo. Por exemplo, que eu queira colocar uma ilustração a um determinado texto. Eu posso colocar essa imagem, por exemplo, ajustada de forma paralela. Eu vou ajustando meus textos aqui e olha o que acontece. Eu vou digitando meu texto, o texto vai se acomodando à minha figura. A figura vai ficar aqui, ela vai ficar com essa disposição a ambos os lados aqui. Certo, pessoal? Então, ela está ajustada dessa maneira. Se eu colocar, por exemplo, o ajuste ideal, eu posso aqui, ó, vou colocando ele, vou ajustando e aí eu consigo colocar de uma forma que o meu conteúdo fica bem organizado. Eu posso colocar aqui um padrão antes, o padrão depois, posso colocar através. Só que o problema de colocar a imagem através é que ela tem que ter características que não interfiram no meu texto. Por exemplo, eu não estou conseguindo visualizar. Existem ajustes também que nós podemos fazer na nossa imagem para que ela fique com um aspecto mais desbotado. Quando clicamos com o botão direito do mouse na opção Propriedades, é possível que eu atribua alguma transparência à minha imagem. Eu posso, por exemplo, colocar bordas nessa imagem. Eu posso fazer com que ela tenha uma transparência maior. Por exemplo, quando eu coloco a transparência da imagem em 45%, 50%, ela fica com um aspecto desbotado. Deixa eu só verificar aqui que ela não apresentou a transparência. Vamos lá, vamos colocar aqui. Então, deixa eu verificar aqui. Transparência, vamos diminuir a transparência da nossa... Vamos colocar ela em 20%. Bom, deixa eu colocar aqui. Dentro desse layout, eu vou colocar aqui, vou colocar enviar para trás. Vamos lá, vamos enviar para trás. Cadê? Vamos enviar o nosso layout para trás. Dispor, disposição do texto, vamos colocar aqui. No plano de fundo. Perfeito, pessoal. Então, esse ajuste foi feito no plano de fundo. Vamos tentar atribuir mais recursos aqui, colocando a nossa imagem desbotada, né? Vamos colocá-la aqui. Ela eu coloquei a transparência em 20%, não foi aplicado. O nosso programa muitas vezes não trabalha muito bem isso daí. Vamos ver aqui, transparência. Então, era isso daqui que nós deveríamos trabalhar. Disposição do texto através, isso mesmo. Tudo bem, pessoal. Então, vamos colocar o nosso efeito aqui. Deixa eu visualizar para ver se de repente, visualizando, ela tem um aspecto diferente. Vamos visualizar aqui, aumentar a nossa visualização. Então, nós temos aqui a imagem atrás. Ela não está com efeito tão desbotado assim, né? Mas esse efeito de marca d'água que a gente pode colocar, ele é legal. Depois vocês testem aí vocês fazem esse teste aí no computador de vocês e me contem como que ficou a propriedade das suas imagens. Ok, pessoal. Feito isso daqui, agora que nós já trabalhamos com imagem, podemos trabalhar com imagem também no cabeçalho e rodapé. No nosso rodapé, colocando aqui, por exemplo, né, uma logomarca de uma empresa. No nosso cabeçalho, eu vou clicar aqui em inserir. Vamos pegar aqui, por exemplo, essa logomarca do LibreOffice Writer. Vamos abrir aqui. Isso daqui foi especificado no meu cabeçalho. Eu posso vir aqui e ajustar. Isso daqui, pessoal, está especificado como cabeçalho. Então, todos os documentos que eu produzi, a partir desse, terá esse mesmo padrão. Então, está aqui. A não ser que eu venha especificar, né, alguma coisa diferente. Se eu quiser colocar a logomarca de uma empresa, vamos tentar o efeito desbotado aqui. Se aplicado bem, normalmente o efeito transparência, vamos ver se a gente consegue colocar alguma transparência aqui, o que não. Vamos lá, vamos ver. A gente pode ajustar essa imagem de uma outra forma.
Deixa eu verificar opções, vamos ver aqui se eu posso... temos vários recursos aqui. Então, depois eu vou, na próxima aula, eu fecho com vocês, quando eu estiver trabalhando com exercícios, onde vamos trabalhar com as imagens, eu mostro para vocês aqui alguma forma diferente, porque na opção transparência que nós estamos aplicando aqui, não está acontecendo o efeito desejado. A imagem ela não está com aquele aspecto de marca d'água. Né? Mas tudo bem, a gente vai... tudo isso faz parte do nosso aprendizado. Também é possível colocar no rodapé. No nosso rodapé também é possível atribuir, criar imagens e também vocês podem trabalhar com tabelas aqui no rodapé. Se eu quiser, por exemplo, colocar aqui uma tabela com três linhas dessa forma aqui, tirar as minhas bordas e eu, por exemplo, especificar de alguma forma diferente o meu rodapé. Aqui eu posso colocar algum texto, por exemplo, aqui, ó, texto original, e aqui eu, por exemplo, fazer a menção em um determinado documento. Por exemplo, aqui eu posso fazer referência a uma marca. Vamos supor que eu tenho ali uma marca, eu especifico aquela marca ali, né, a empresa, seja lá o que for, e aqui, como o próprio nome, e aqui nessa área central, aqueles campos do meu, onde nós temos numeração de página e também nós temos o total de páginas, por exemplo. Então, nós podemos fazer o nosso rodapé utilizando esses recursos, com uma tabela invisível. Bom, por aí vocês aprenderam várias coisas, né? Nós temos o nosso padrão aqui, é um padrão que é repetido abaixo. Então, todos os nossos documentos que serão produzidos, temos aqui a imagem da empresa com a logo, depois eu vou trabalhar com vocês isso aqui, eu verifico o que eu fiz de errado, porque não teve o efeito desbotado aqui, não foi aplicado esse efeito desbotado. Então, temos esse... Então, pessoal, observem aí que esses recursos de tabela e imagens descrevi de uma forma até um pouco muito detalhada, mas vocês no dia a dia, no trabalho com a ferramenta, vocês vão se adaptando. Vamos fazer um exercício, o exercício será um pouco mais rápido sobre tabela, e nesse exercício vocês vão ver na prática como que podemos aplicar esses comandos que eu expliquei de forma detalhada e que vocês então possam compreender de uma melhor forma como essas coisas como esse tipo de conteúdo pode influenciar vocês nas suas atividades do dia a dia, como vocês podem criar padrões e como vocês também podem utilizar tabelas associadas ao texto. No mais, isso é só. Obrigado a todos, pessoal. Deixe o like, inscreva no canal. Faremos um exercício para exemplificar tudo o que aprendemos na aula de hoje. Até a próxima!